Começando então a entrevista com o técnico Mozart, entrevista coletiva aqui no CT do Dragão. Felipe André. Bom dia, Mozart. Bom dia. Eu gostaria de te perguntar a respeito dos reforços, né? Porque o Atlético está regularizando os seus últimos nomes, né? Muitos atletas agora que ficam à disposição para poder fazer a estreia. Eu queria que você falasse um pouco sobre eles, o que te agrega, o que te agrada também nesses próximos meses aí, já que a janela fecha. Bom, não agrega nas características, na juventude, o Matheus Regis especificamente é um ponta com característica diferente dos pontas que nós tínhamos. É um jogador que tem um ataque à última linha importante, que pisa na área, que tem um jogo intuitivo que também cabe para o nosso time. Inclusive fisicamente é diferente dos pontas que nós temos, então vai agregar bastante. O Matheus, o zagueiro, e o João Vitor são dois jogadores bem jovens, né, que estão se adaptando ao clube, mas eu tenho certeza que num período curto de tempo eles já vão fazer uma sombra importante para o Emerson, para o Lucas e para o Ramon. Então a gente ganha mais opções na defesa também, com perfis diferentes, né? Enfim, então esses reforços vão agregar bastante para a nossa equipe, principalmente para a competição interna, né? O próprio Renato competindo com o Salles. Então eu acredito muito em competição interna para você treinar no mais alto nível. Então eu acho que o principal fator em relação a essas contratações é exatamente isso: elevar o nível de treino, elevar o nível de competição interna, para nós nos prepararmos da melhor maneira possível para os jogos. Professor, a gente viu nos treinos aí, assim, aparentemente uma formação, ou aparentemente não, uma formação bem aberta, bem ofensiva. Defensivamente, podemos dizer que o Atlético vai jogar no ataque, vai forçar o CRB a fazer um jogo recuado, e essa vai ser a tônica do jogo, é por aí, o Atlético em cima, atacando, pressionando o campo adversário, é por aí mesmo? Nós temos que melhorar em alguns aspectos. Esse é um deles, assim. Nosso time é um time extremamente ofensivo, mas nós precisamos ter mais volume ofensivo, que normalmente a gente vem tendo, apesar dos 3 gols que nós fizemos no último jogo, nós temos capacidade de ter um volume maior ofensivo, de ter um controle ofensivo maior. Quando eu falo controle, é ficar mais com a bola no campo do adversário. Muitas vezes nem ser tão agudo como nós somos, mas ter um controle maior do jogo. Apesar de eu ter optado por um time mais ofensivo, defensivamente nós temos que evoluir também. Nós tomamos 3 gols no último jogo, onde eram 3 gols evitáveis, na minha opinião. E aí, coletivamente, nós precisamos evoluir. Sermos mais organizados, e aí parte passa pelo meu trabalho, e aí ser mais atento, mais concentrado, mais solidário como equipe, ter mais imposição, ter mais atitude, e aí passa pelo meu trabalho, mas também passa pelos jogadores, né? E eles fizeram uma semana muito boa em todos os aspectos do jogo. Nós treinamos a questão defensiva, a parte coletiva do jogo, e aí nós precisamos melhorar, e nós temos condições de melhorar, isso que é o mais importante. Então eu estou bem confiante para esse jogo de amanhã, um jogo bem duro. Assim, o CRB tem um time muito bem treinado pelo Humberto, é um time muito experiente, que conhece muito bem o campeonato, né? Então vai ser um jogo bem difícil, onde nós temos que, dentro da nossa casa, fazer valer o mando. Nós somos muito fortes dentro de casa, desde o primeiro minuto do jogo, aumentar o nível de intensidade do jogo, tentar empurrar o CRB para trás, impor o nosso ritmo e buscar a vitória desde o início. Bom dia, Mozart. Bom dia. E, falando dessa semana de trabalho, a gente percebeu que o Heron teve um bom aproveitamento ali fazendo o lado esquerdo. Sim. E essa opção pelo Heron, caso ele vá de titular amanhã, é mais por conta da falta dos 2 laterais, ou pensando na continuidade, o Heron pode ter uma sequência no seu time? Não, pensando numa continuidade também. O Heron, jogando como lateral, ele tem um poder ofensivo diferente, óbvio, do Moraes e do Jefferson, mas também tem um poder ofensivo. Eu posso fazer uma variação com uma saída de 3 segurando ele, porque o Heron eu considero um quarto zagueiro, mas também um lateral esquerdo, pela
pela juventude dele, pela agilidade dele, pelo poder físico que ele tem. A gente ganha em estatura, né? Seja para a bola parada, seja para os duelos aéreos. Então, eu acredito que ele vai nos ajudar bastante. Então, e assim, em relação a manter a equipe, tudo depende sempre do desempenho, né? O sonho de qualquer treinador é tentar repetir a equipe o máximo possível, né? Mas muitas vezes nós temos que fazer ajustes, né? Então, o treinamento diz muito como nós vamos iniciar os jogos, e aí o jogo mais ainda, né? Tendo desempenho, a tendência é que a equipe ela seja mantida, né? Então é desempenho no treinamento e transferir para o jogo. Então eu estou bem confiante para o jogo de amanhã. É um jogo bem duro, assim, porque o CRB vem de uma vitória importante na Copa do Brasil em cima do Atlético. É um time bem experiente, que a bola não vai queimar no pé deles aqui, então nós temos que neutralizar as jogadas ofensivas do CRB, que tem variação, né? O Humberto, ele parte de um 4-2-3-1 e vem para uma saída de 3, que já empurra os laterais, principalmente o Matheus, então a gente tem que estar muito atento com isso. O Anselmo é um cara que flutua muito, né? Eu considero o Anselmo Ramon, ele foi meu jogador na Chape lá. Eu considero ele um 9/10, que ele é um centroavante, mas também sabe jogar como um meio, então ele vem gerar superioridade principalmente no setor direito, então tem que estar muito atento com eles, neutralizar as principais jogadas e aí realmente impor o nosso ritmo desde o primeiro momento. Nós precisamos vencer na Série B, né, para estar no G4 o tempo todo. Então nós vamos ter que realmente fazer um jogo cirúrgico defensivamente, erro zero, e impor nosso ritmo para poder vencer. Obrigado, professor. Valeu, gente. Valeu.